Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Agronegócio pela TV Serra Dourada. Muito obrigado pela sua companhia e um bom dia. E no programa de hoje eu vou falar sobre o mercado da soja que está sob pressão de baixa. Vou comentar sobre o superávit da balança comercial brasileira. Você vai ver que o cenário para o milho safrinha no Brasil já se consolida em perdas na produção. Vamos mostrar uma fazenda de pecuária de corte que vinha tendo inúmeros problemas com gasto, com pastos degradados, e a fazenda deu a volta por cima. E vamos falar sobre o mercado de commodities agrícolas. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a influência da Bolsa de Chicago e dos valores dos prêmios pagos nos portos brasileiros. O preço da soja lá em Paranaguá, no Paraná, e essa soja vai para o exterior, ela segue sofrendo uma pressão baixista, chegando ao patamar dos R$ 165 por saca. A estabilidade do dólar na casa dos R$ 5,00 auxilia para esse movimento negativo da oleaginosa aqui no Brasil. Agora, lá na Bolsa de Chicago, os valores dos contratos passam por oscilações negativas desde a última terça-feira. O contrato com vencimento para setembro deste ano recuou 1,4%, fechando cotado, agora na semana passada, a $13,85 por bushel. Isso representa algo em torno de $30,56 por saca. Assim como no milho, o mercado ignorou os dados de piora das condições de lavouras norte-americanas divulgados pelo USDA, agora também no final da semana passada, e focou nas expectativas de maiores chuvas e temperaturas mais amenas nas próximas semanas, fazendo com que o preço recuasse. Um outro tema importante para a economia brasileira é a balança comercial, que acumulou um superávit de $1,640 bilhão nos primeiros 3 meses agora de 2021. Contudo, o saldo foi menor desde 2015. No período, as exportações somaram $55,6 bilhões, influenciado pelo aumento de 41,6% da indústria extrativista, de 17% do setor agropecuário e de 6,5% da indústria de transformação. Já as importações, elas totalizaram por volta de $53,9 bilhões, com altas na indústria de transformação de 24%. A agropecuária cresceu 15,4% e a indústria extrativista cresceu 12,8%. Os detalhes foram divulgados agora pelo Núcleo de Estudos da Conjuntura Econômica da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. E destaca-se nesse estudo o resultado de março, no qual as exportações do Brasil superaram as importações em $1,480 bilhão. Entretanto, de acordo com a média diária padrão, esse valor é 63% menor que o registrado em março do ano passado, além de ser o menor valor mensal desde 2015. O aumento das exportações, em torno aí de $24,5 bilhões, 27% a mais em relação ao mesmo período do ano passado, é um resultado do impacto da plataforma de petróleo. Você vê como tudo está ligado uma coisa com a outra. Sem essa plataforma de petróleo, a balança comercial de março registraria um superávit de quase $7 bilhões e teria um resultado maior desde março de 2017, quando o superávit da época era de $7 bilhões. De acordo com o relatório Fox, a previsão
para o fim de 2021 é que a balança comercial tem um superávit de 55 bilhões de dólares. Já em relação ao saldo da conta corrente, a previsão é de um déficit de 12 bilhões de dólares. Por fim, a estimativa do investimento direto no país é de 55 bilhões de dólares. A situação do milho para uma boa parte das regiões produtoras aqui do Brasil não é nada animador. O cenário para o milho safrinha no Brasil já se consolida em perdas na produção para algumas regiões. Segundo dados da Cogo Inteligência em Agronegócio, até o último dia 30 de maio, as maiores quedas percentuais na produção, elas estão em 38% em Minas Gerais, 30% em Goiás e 35% no Mato Grosso do Sul. Para a Cogo Inteligência, em agronegócio, nós saímos de uma estimativa inicial de 82,6 milhões de toneladas para a safrinha, até a última projeção de 66 milhões para este ano. E nós já temos uma perda consolidada de quase 17 milhões de toneladas. Não existe a possibilidade de projetar números mais altos, mas sim de novas reduções para o milho safrinha aqui no Brasil. Em alguns estados, como Paraná e Mato Grosso do Sul, nós temos indicativos de perdas maiores em relação àquelas apresentadas anteriormente. Nós devemos ter muito aperto em relação à oferta de milho, mas ainda é cedo para falar em vez de abastecimento. Para a consultoria Cogo, a oferta mais curta compromete os estoques. Nós não vamos ter capacidade de exportar o volume observado no ano passado, com quase 35 milhões de toneladas, diante dos números que temos até agora. Acredita-se que nós não vamos conseguir exportar mais que 25 milhões de toneladas neste ano. E agora, você vai acompanhar uma fazenda que é estritamente pecuária, para cria, recria e engorda. E essa fazenda, ela vinha tendo uma série de problemas, principalmente por estar com os quase 10 mil hectares de pastos degradados e tendo inúmeros prejuízos na atividade. Hoje essa fazenda, a Fazenda Real, como é conhecida, está com outro problema. Antes não tinha pasto, hoje está sobrando capim e a lotação que era de uma cabeça por hectare, uma UA por hectare, passou para mais de 5 UAs por hectare na mesma área. Confira. Eu estou na Fazenda Real, no município de Montes Claros de Goiás, uma fazenda de 10 mil hectares voltada exclusivamente para a pecuária de corte. A propriedade colocava em média nas suas pastagens uma UA e meia por hectare. Muito pouco para os padrões atuais, para quem quer produzir carne. E há mais ou menos 5 anos, a fazenda resolveu dar uma guinada, uma reformulada no seu problema de pasto degradado. E resolveram entrar para integração lavoura-pecuária. E o primeiro passo foi o seguinte: pegar os pastos degradados, é claro, não todos de uma vez, porque fica muito caro, mas começar a fazer por talhões. E resolveram entrar com soja. Entraram com soja, em cima da soja entraram com capim, e a coisa foi melhorando, e a fazenda hoje basicamente cresceu e quase toda ela está nesse processo de integração soja e capim. Então toda essa recuperação de pasto já foi feita, e de uma cabeça e meia por hectare que a fazenda tinha há 5 anos, hoje ela consegue manter na sua propriedade o ano inteiro 10 unidades animal por hectare. E esse é o vídeo que você vai ver a partir de agora. Essa aqui é uma área de abertura para soja. Foi feita a correção com calagem, com gesso, fosfatagem. O que tem diferente nessa área do tradicional? É uma abertura com Braquiária rosesiensis mais a Crotalária ocroleuca. Qual o objetivo? Gradeamos o solo em janeiro de 2020, fizemos todas as correções, o plantio em fevereiro de 2020. E olha como está hoje. Benefício: colocar o gado na entre-safra para ganho de peso. A crotalária vai descompactar o solo, vai corrigir problema com nematóide,
nodular o solo, trazer bactérias benéficas para o solo. E a Rus Eziensis vai alimentar o gado entre safra via pastejo e fazer a palhada para a soja no plantio 2020 e 2021. Sistema de integração lavoura-pecuária é dessa forma que se faz, com qualidade. Só para enfatizar que essa área que vocês estão vendo aqui é uma área que veio de pasto degradado. Olha como que está a forragem, como que está a leguminosa. Ela vai ser utilizada entre safra, depois vai ser dessecada, plantada a soja e vai voltar a pastagem novamente com alta produtividade. Seu Vicente, nós estamos observando aqui que nós estamos num pasto degradado, muito ruim, vamos dizer assim, e atrás de nós tem um pasto recuperado. Como é que aconteceu essa transformação e por que que aconteceu? Com certeza, senhor Antônio. A gente vinha com um pasto muito degradado, com a baixa lotação de gado e tinha que fazer alguma coisa. Então, o que se fez? Pensou em uma correção de solo para então plantar a soja futuramente. Corrigiu o solo, plantou a braquiária com feijão guandu e futuramente a gente vai dessecar, plantar soja para tentar a correção do solo, a renovação do solo, que seria o mais certo. Isso a gente vai plantar com sequência, no mínimo uns 2 ou 3 anos a soja em cima dessa área. Bom, essa integração entre lavoura, pecuária, soja com capim, aqui na propriedade do senhor, ela está permitindo sair de quanto, a lotação animal, de quanto para quanto depois dessa integração? Sim, com certeza. A gente vinha apanhando com em torno de 1,5 cabeças, no máximo 2 por hectares. Hoje, seguramente, uma terra corrigida após colheita, plantio novamente de braquiária, a gente já tem tranquilamente comprovado aqui em torno de 10 cabeças por hectare, com certeza com folga. Isso aí eu asseguro e mostro a outras áreas dessa maneira. Bom, vocês provavelmente, a continuar desse jeito, com essa quantidade de pasto, vocês vão ter um problema de excesso de capim dentro de um futuro muito próximo. Quer dizer, essa área total da fazenda de vocês aqui provavelmente vai ter que ou comprar mais boi, né, ou então fazer silo desse capim. Com certeza. O que sobrar comida não é ruim, né? Isso é muito bom, mas a gente tem que pensar uma possibilidade de aumento de matrizes para produzir mais bezerro, que posteriormente eu vou ter mais uma quantidade de gado que é para suprir, para eles consumir esse capim. É isso. Toda a área degradada de pasto aqui da propriedade de vocês estão fazendo essa recuperação via integração lavoura-pecuária? Sim, com certeza. Temos plantando soja há 3 anos e volta o capim novamente e deixa mais uns 2 ou 3 anos para voltar futuramente com a soja nessa mesma área. O que a gente observa também, de maneira geral, é que a maioria dos pecuaristas parece que ainda não acredita nesse novo processo, tanto de produção de carne quanto produção de grãos. Na visão do senhor, foi a salvação da fazenda? Eu acho que é a solução para o problema, que ninguém tinha essa solução, apareceu, a gente está aí. Claro que nós não fomos os que iniciou essa, a gente já vem olhando outras pessoas e viu que deu certo e tentou fazer e não larguei mais. Eu acho que esse é o caminho certo mesmo para a correção, para a renovação das fazendas, com certeza. O produtor reclama muito de custo. Isso fica caro, não compensa, adubar pasto, não é por aí o caminho. Mas é totalmente o inverso, né? Tem que se dar o valor ao pasto, assim como se dá numa lavoura de soja. Então, o que a gente achou que o capim, assim, para corrigir pasto para a pecuária, só para a pecuária, seria meio inviável mesmo. Porque entrou a soja, a gente planta a soja e novamente planta o capim. Então, ele se paga. Com certeza, se eu saio de 2 cabeças por hectare e ponho 10 cabeças por hectare no futuro, com certeza esse ganho paga. Significa dizer que a fazenda fica no azul? No azul, com certeza. No azul, com certeza. Então aqui é o seguinte, entra a soja, entra capim junto, colhe a soja, fica o pasto, entra o boi, no outro ano desseca esse pasto, entra a soja de novo. Com certeza, por 3 anos a gente tenta fazer essa mesma operação todos os anos, é soja, capim, volta a soja novamente, capim novamente, aí no 3º ano em diante, aí deixa definitiva o capim, que vai ter uma terra totalmente renovada.
Aí você vai botar uma lotação com certeza bem alta, bem expressiva e ficaria, no caso, mais uns 3 anos para voltar a soja de novo. Essa é a ideia nossa. Essa lavoura que estão vendo é uma lavoura de primeiro ano de abertura. A gente corrigiu antecipada ela com Salário rosiense e plantou ela. E a posterior à colheita dela vai ser plantado novamente a braquiária. É para mim usar com a pecuária que nós temos aqui. E futuramente, novamente de seca, pretendo plantar 3 anos consecutivo aqui para voltar ao capim novamente definitivo. Tenho certeza que eu consigo uma lotação de 10 cabeças, 8 a 10 cabeças folgada aqui, pela experiência das outras áreas que a gente tem. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre os mercados do milho, da soja e a perda que a maioria dos produtores tiveram com a falta de chuvas, principalmente com a lavoura de milho. Nós voltamos já, é um minutinho só. A seleção está imbatível na Copa América. E busca a melhor campanha na fase de grupos. Gol Brasil brasileiro! E você vem junto na torcida pela 10ª taça. Brasil e Colômbia. Direto do Engenhão, no Rio de Janeiro. Nesta quarta, 8:45 da noite. É Copa América no SBT. A nova tradição do brasileiro. Com a ajuda da Rádio Campeã nas promoções e da Casa do Pica-Pau, você pode ser dono de um negócio só seu. A promoção Negócio Próprio Vida Nova com a 99 vai sortear um super kit com equipamentos para lanchonete no valor de R$10.000. Tudo para começar já a sua lanchonete e mudar de vida. Promoção Negócio Próprio Vida Nova com a 99. A gente ouve porque gosta. 99,5. Você pode abrir sua padaria, marcenaria, pode ser o que você quiser. Invente, reinvente, pode contar com a gente. Casa do Pica-Pau. Compre em nossas lojas ou televendas 0800 321 4321. casadopicapau.com.br. Sabe o que o movimento Unidos pela Vacina está fazendo para que a vacina chegue até seu braço com segurança e rapidez? Pesquisas com todos os municípios do país, trabalhando no transporte das vacinas para todo o Brasil, levando geladeiras e aparelhos de ar-condicionado para conservação e instalando computadores e drive-thrus de atendimento. Quer saber mais ou participar do movimento? Acesse unidospelavacina.org.br. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. As notícias do início da noite, com rapidez e credibilidade, estão no Jornal Serra Dourada. Informações sobre os últimos acontecimentos ao vivo, os fatos que movimentaram o dia, com a apuração do jornalismo dinâmico e responsável da TV Serra Dourada. Estamos de olho em tudo o que acontece, sempre atentos ao que é importante para você. Jornal Serra Dourada, de segunda a sábado, às 7h15 da noite, aqui na TV Serra Dourada. Eu estou de volta ao programa Agronegócio e agora eu vou comentar um fato que está acontecendo lá no Mato Grosso, quase divisa com o estado de Goiás. A falta de infraestrutura em momento de demanda recorde tem causado transtornos e paralisação temporária nas vendas de calcário na região do Vale do Araguaia, em Mato Grosso.
A produção do insumo agrícola deve crescer por volta de 12% este ano. A situação atual é de vendas suspensas para embarque imediato e uma lista de espera com mais de 600 caminhões para carregar o insumo, o que representa mais do que o dobro da capacidade diária, que é de 285 veículos. Os transtornos enfrentados por estas 3 fábricas de calcário lá no município de Cocalinho, em momento de demanda recorde, a falta de infraestrutura e logística na região comprometem o fluxo das indústrias que juntas devem produzir 1.900.000 toneladas de calcário este ano, volume 17% superior ao registrado no ano passado. E agora eu vou conversar com Leonardo Machado. Leonardo, ele é analista técnico do IFAG. IFAG é o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás. E nós vamos falar sobre um tema muito atual, que está acontecendo agora, que é o mercado de grãos. Quebra da safra de milho, preço da soja no mercado internacional e nacional. Leonardo Machado, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia. Bom dia. Tá? E eu tenho certeza absoluta, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, né, Leonardo? Que é a situação dos grãos aqui no Brasil, principalmente do milho agora, do milho safrinha, que parece que nós vamos ter uma quebra significativa, né? Perfeito, uma quebra acima de 30%. Infelizmente, né? Porque o produtor, ele se empenha em estar produzindo a sua safra e por causa das questões climáticas, questões de praga, acaba gerando essa perda, essa quebra na sua produtividade. Lembrando que a gente já iniciou a safra atrasada, né? Lá no início, no fim do ano passado, o atraso no plantio de soja proporcionou o atraso na colheita e, consequentemente, o atraso no milho safrinha. E aí esse milho safrinha veio ao encontro de uma condição climática mais desfavorável. E o resultado a gente está vendo agora no início da colheita, lavouras que iriam produzir 100, 110 sacos por hectare, produzindo 50, 55. É algo que preocupa muito e mostra uma quebra, grande quebra que a gente vai ter nessa safra. E quando a gente comenta num programa como esse, num programa de agronegócio, a gente fala muito em preço, muito em lavoura, muito em dólar, preço da arroba do boi, do milho. Aí muita gente fala, não, isso é bobagem e tal. Só que esse problema agora, dessa falta de milho aqui no Brasil, sabe aonde vai impactar? Lá na sua mesa, a hora que você comprar uma carne de suíno, a hora que você comprar um frango. Por quê? Porque o frango suíno, a base alimentar desses animais é o milho. E se o milho subir muito de preço, automaticamente o produtor vai gastar muito mais para produzir e vai ter que vender esse frango, esse suíno muito mais caro. E assim é o leite também, e assim é a carne. Olha como que a coisa parece que a princípio não dá muita importância, mas vai bater direto no prato onde a gente está comendo o nosso bifinho, o nosso queijinho, né? E o mesmo que está acontecendo com o milho, também acontece com a soja, que são os produtos básicos aqui do nosso país, né, Leonardo? Correto, correto. O Brasil é o maior produtor e exportador de soja. Sim. Porém, a gente tem produtores como os Estados Unidos, como a Argentina, que também são grandes produtores, e a China é o principal comprador. E hoje a situação do mercado é que os Estados Unidos está plantando a sua safra, né? No hemisfério norte, é o momento de plantio deles. E agora o mercado vai ficar muito focado no clima daquele país. O momento atual é que são previsões de bom volume de chuvas, que consequentemente vai fazer uma safra cheia americana. É a expectativa de todos no mercado. E nessa situação, o preço começa a mostrar uma situação de queda. Hoje a saca de soja, que já foi comercializada 170, chegou a 180 em algumas regiões do país, hoje aqui em Goiás em torno de 145. Então, ela vem sofrendo um pouco de queda frente a todo esse cenário devido às boas condições nos Estados Unidos. Além disso, o dólar também impacta diretamente no preço interno nosso. Lembrando que, como uma commodity agrícola, é precificado em bolsa internacional e para transformar o preço para as regiões produtoras, para a realidade brasileira, a gente precisa de transformação cambial. E o dólar caindo leva consigo também o preço da soja. Então, esse é o cenário atual do mercado da soja. Nós estamos aí. Milho, soja, dólar, chove, não chove. Se chover muito nos Estados Unidos, eles vão ter uma produção boa. O preço nosso aqui do milho e da soja provavelmente vai cair. Se o dólar cair mais do que está,
para nós, vamos dizer assim, de maneira geral, fica favorável para um determinado ponto, mas para outro não fica. Tudo aquilo que a gente for comprar, como é dolarizado, fica caro se o dólar cair. Mas quando a gente vai vender, o nosso produto fica barato e vende muito. Então, é uma situação delicada. E o reflexo, você aceita ou não, sempre bate de frente com o consumidor, né? Perfeito. É incrível isso, né? Gira, gira, gira e, bum, estoura no bolso do consumidor. O agro está presente em tudo, né? Em tudo. Vivemos numa cadeia produtiva. Então, como você bem colocou, o milho e a soja é o principal componente proteico, a soja, né? E de cereais, de energia, que é o milho, para a criação de aves, suínos, o gado também, leite. Então, tudo isso impacta no aumento de custo para esse produtor. No ovo, né? A gente não percebe isso. O ovo é um alimento que é muito consumido. E hoje ele aumentou demais por causa de toda essa estrutura que a gente está comentando aqui. Então, a gente vive num mundo globalizado, a gente vive num mundo que as relações econômicas nos países produtores e consumidores dessas commodities agrícolas afeta diretamente a mesa do consumidor. Leonardo, você que está lá no IFAG, você tem uma série de números aí, como é que você está enxergando a safrinha em Goiás agora, que está começando a colheita? Bom, a safrinha em Goiás, as primeiras iniciativas, primeiras estimativas, melhor dizendo, é em torno de 10,5 até 11 milhões de toneladas, que era uma safrinha recorde. Atualmente, ela tem baixado de 7 milhões. Então, foi uma quebra que... é muito, hein? É muito. É uma quebra que a gente está estimando um pouco acima de 30%. Então, a expectativa é que esses números de 7 milhões de toneladas possa ainda ter uma redução, porque agora que a gente está iniciando a colheita, né? Temos 1 ou 2% colhido daquelas lavouras que conseguiram ser plantadas em janeiro, fim de janeiro, início de fevereiro. Para frente, a gente vai conseguir ter um impacto maior. Mas as primeiras notícias não são boas. Produtores que esperavam colher 90, 100 sacas, colhendo 50, 60, algo bastante abaixo do que era esperado devido a essas condições climáticas e pragas. Então, agora vamos ver como é que vai ser esses números com o crescimento da colheita, com o avanço da colheita no estado de Goiás. E mais uma vez eu insisto em bater na tecla o seguinte: o reflexo lá no campo, o espelho, é o consumidor final. Infelizmente, o salário da maioria das pessoas, dos brasileiros, não aumentam como aumenta o preço, às vezes, do alimento. E essa situação que nós estamos vivendo agora, esse boom do preço da arroba do boi, a quase R$300 aqui em Goiás, 300 e poucos reais aqui em Goiás, isso reflete no bifinho que você vai comer, no churrasquinho que você vai fazer no final de semana. Né? Agora, como nós temos um salário basicamente congelado, então para nós, brasileiros assalariados, fica muito difícil quando essas conturbações acontecem no mercado, né, Leonardo? Perfeito. E a gente está falando muito da questão da produção. Quando a gente vai falar da demanda, né, a gente entra no fator China, que... É verdade. Né, a China, no mercado de milho, só para a gente poder fazer uma ilustração, nos anos atrás ela consumia, importava de outros países em torno de 7 milhões de toneladas. Esse ano, a expectativa é que ela exporte 21, ela cresça 3 vezes na importação. Isso é uma safra goiana. Né? Então, aumenta a demanda da carne bovina. A China tem aumentado muito sua demanda e pressionando diretamente os preços dos commodities agrícolas e pecuárias. Né? De maneira geral, isso é muito bom, mas tem um lado negativo em cima disso tudo aí. Porque eu não vou vender uma saca de milho por 80 aqui no Brasil, sendo que o chinês me paga 120. Só essa é a realidade. Essa é a realidade. O preço, um vai puxando o outro. Claro, uma coisa puxa a outra. Leonardo Machado, analista técnico do IFAG, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Você já é figurinha carimbada e as portas estarão abertas para você, para o pessoal da FAEG, do Senar, a hora que quiser voltar. Tá certo? Também muito obrigado, Leonardo. Um abraço. Obrigado, um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: aquele que conhece a si mesmo é um sábio, e aquele que conquista a si mesmo é invencível. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. De segunda a sexta, um programa cheio de boas notícias e muita alegria. Na hora do almoço, logo após o Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto.